riram do caseiro por comprar um barraco de madeira por R$ 70, até verem o que ele achou enterrado no quintal. O desprezo era uma moeda corrente inválida seca, e João, com os bolsos vazios e a alma pesada, era o homem mais pobre da cidade. A risada que o seguiu naquele dia do leilão não era nova, era a mesma que ecoava em suas memórias, a mesma que ouviu quando o banco tomou a terra de seus pais, a mesma que o acompanhava em cada bico mal pago. Mas desta vez, a risada parecia mais alta, mais cruel, porque ele havia acabado de gastar seus últimos R$ 70 em um espectro. Um barraco de madeira torto e carcomido pelo tempo, empoleirado na beira de um terreno rochoso e inútil que ninguém queria. R$ 70 por um poleiro de cupim, bradou o coronel Bastos, o dono de quase todo o vale, a barriga proeminente balançando sob a camisa de linho. Seus capangas e os outros fazendeiros riram com ele, um coro de subserviência e zombaria. O que vai fazer com isso, João? Vai esperar a próxima chuva para vê-lo derreter? João não respondeu. Ele apenas pegou o recibo amassado, o papel parecendo queimar em sua mão. Ele não via um monte de tábuas podres. Ele via um ponto final. Um ponto final para a vida de favor, para dormir nos fundos de oficinas, para ser o fantasma de um nome que um dia significou algo. Aquele barraco, por mais miserável que fosse, era um pedaço de chão. Era seu. A caminhada até sua nova propriedade foi uma peregrinação silenciosa através das terras do coronel, um lembrete constante do que sua família havia perdido. O barraco era ainda pior de perto. A porta pendia de uma única dobradiça enferrujada, o telhado de zinco estava cheio de buracos que pintavam o interior empoeirado com manchas de luz, e o cheiro de mofo e abandono era tão espesso que quase podia ser mastigado. Mas ao entrar, ao fechar a porta frágil atrás de si, um silêncio que não era de solidão, mas de posse, o envolveu. Pela primeira vez em anos, ele estava em casa. Seu plano era simples, nascido da necessidade mais básica. Ele não sonhava em morar ali. Ele via o trabalho. O barraco em si era inútil, mas o terreno, embora pequeno e rochoso, estava coberto por um mato denso e árvores retorcidas. Ele passaria as próximas semanas limpando, cortando a lenha, talvez encontrando algumas pedras de construção que pudesse vender. Cada lasca de madeira, cada pedra, seria um tijolo na reconstrução de sua dignidade. Os primeiros dias foram uma batalha contra a negligência. Ele arrancou o mato que crescia pelas frestas do assoalho, consertou o telhado com pedaços de zinco que encontrou, e limpou a sujeira de décadas. O trabalho era brutal, solitário, mas cada gota de suor lavava um pouco da amargura de sua alma. Ele estava construindo algo, mesmo que fosse a partir das ruínas. O quintal era o maior desafio. Era um emaranhado de trepadeiras, arbustos espinhosos e o esqueleto enferrujado de um velho fogão a lenha. Ele começou a limpar metodicamente, abrindo uma pequena clareira perto dos fundos do barraco. Foi no quarto dia, enquanto cavava para arrancar a raiz teimosa de uma velha embuia, que sua pá bateu em algo que não era pedra. O som foi surdo, metálico e profundo. A curiosidade, uma emoção que ele pensava ter enterrado junto com seus sonhos, o fez cavar com mais afinco. A terra estava compactada, como se não fosse perturbada há muito, muito tempo. Lentamente, a forma de uma caixa de metal começou a emergir. Era grande, do tamanho de um pequeno baú, e estava coberta por uma camada espessa de ferrugem e terra. Estava pesada, e ele precisou de toda a sua força para arrastá-la para fora do buraco. Não havia cadeado, mas a tampa estava selada pela ferrugem. Usando a ponta de sua pá como alavanca, ele a forçou. A tampa cedeu com um gemido de protesto, liberando o cheiro de ar viciado e de algo mais, um cheiro fraco de couro e perfume desbotado. O coração de João batia descontroladamente. Ele se inclinou sobre a caixa, a respiração suspensa. Dentro, não havia o brilho do ouro ou o cintilar de joias. Sobre um forro de veludo carmesim, agora manchado e comido por traças, repousava uma coleção de objetos que pareciam gritar uma história silenciosa. Havia um par de sapatinhos de bebê, de couro branco, primorosamente feitos, agora endurecidos e manchados pelo tempo. Havia um pente de tartaruga, com um único fio de cabelo ruivo ainda preso em seus dentes.
E, no centro, um único livro, um diário com capa de couro, sem nome ou título, selado por uma fita de seda desbotada. Com os dedos trêmulos, ele pegou o diário. A fita se desfez em pó ao seu toque. Ele o abriu na primeira página. A calafografia era elegante, feminina, mas as palavras eram um grito de desespero que atravessou o tempo. Asterisco, meu nome é Aurora. E se alguém um dia ler isto, saiba que o coronel Inácio Bastos é um ladrão e um assassino. Ele roubou a terra do meu marido, forjou sua assinatura e o matou quando ele ameaçou ir à lei. Agora, ele me mantém prisioneira nesta casa, esperando que eu lhe entregue a única coisa que meu amado me deixou. Mas ele nunca a encontrará. A prova da posse de nossa terra, a escritura original, está segura. Onde a primeira luz toca e a última sombra descansa, o anjo de pedra chora pela justiça. Asterisco, João sentiu o chão sumir sob seus pés. Coronel Inácio Bastos. O avô do coronel atual. A história que todos contavam era que Inácio havia comprado legalmente as terras dos pequenos proprietários que não conseguiam prosperar. Mas este diário era o testamento de uma mulher cuja história havia sido apagada. Ele folheou as páginas, lendo sobre o amor de Aurora por seu marido, sobre a beleza de sua pequena filha, a quem ela chamava de meu anjo, e sobre o terror crescente de seu cativeiro. A última entrada era curta, as letras tremendo na página. Asterisco, ele descobriu que eu tenho uma filha. Ele a levou de mim. Ele disse que só a terei de volta se lhe entregar a escritura. Ele não entende. A escritura é a única esperança de minha filha ter um futuro. Prefiro morrer a entregar a herança dela a um monstro. Que Deus me perdoe pelo que devo fazer. Asterisco, não havia mais nada. O diário terminava ali. Uma história de roubo, assassinato e o amor desesperado de uma mãe. E o enigma, em asterisco, onde a primeira luz toca e a última sombra descansa, o anjo de pedra chora pela justiça. Asterisco, enquanto Jonas tentava processar a enormidade de sua descoberta, um som o tirou de seu transe. O som de cascos de cavalo se aproximando. Ele olhou para cima e viu, recortado contra o céu do final da tarde, um cavaleiro solitário no topo da colina. Era Coronel Bastos. Ele não estava a caminho de nenhum lugar. Ele estava parado ali, imóvel, observando. Observando o barraco. Observando João. Ele estava longe demais para ver a caixa, longe demais para ouvir o coração acelerado de João. Mas seu olhar era intenso, penetrante, como se ele pudesse sentir a perturbação no tecido do tempo, como se o fantasma de um segredo de família estivesse sussurrando em seu ouvido. O caseiro que todos ridicularizavam não havia apenas encontrado um tesouro. Ele havia desenterrado uma declaração de guerra. E o general inimigo estava em seu portão. O ar na colina ficou parado e pesado, como se prendesse a respiração. Coronel Bastos desmontou de seu cavalo com a lentidão de um homem que se sabe dono de todo o chão que pisa. Ele não se apressou. A pressa era para os fracos, para os devedores. Ele se aproximou do barraco, os olhos pequenos e calculistas passando por cima de João como se ele fosse apenas mais um obstáculo insignificante no terreno. Trabalhando duro, João, disse o coronel, a voz falsamente cordial, mas com um fundo de desprezo. Gosto de ver um homem que valoriza o que compra, mesmo que não valha o suor que o senhor derrama. João parou de cavar, o coração martelando contra as costelas, um tambor silencioso de pânico. Ele manteve a cabeça baixa, os olhos fixos na terra remexida, escondendo a caixa de metal de vista com seu próprio corpo. Boa tarde, coronel. Apenas tentando limpar um pouco o terreno antes de começar a desmontar. Muita raiz, muita pedra. O coronel caminhou ao redor da clareira que João havia aberto, seus olhos astutos perdendo nada. Ele parou perto do buraco. Raiz teimosa, essa, comentou ele, cutucando a borda do buraco com a ponta de sua bota de couro de cobra. Quase do tamanho de um caixão de criança. O sangue de João gelou. A menção de um caixão, tão perto da caixa que continha a história de uma criança desaparecida, não podia ser coincidência. Era um teste. Uma sonda lançada na escuridão para ver o que responderia.
A terra aqui é ruim, coronel. Dura e cheia de surpresas, respondeu João, a voz cuidadosamente neutra, a voz de um homem resignado com sua sorte. Valdomiro o encarou por um longo e agonizante momento, o silêncio que se estendia era uma forma de tortura. Ele estava procurando por uma rachadura na fachada de humildade de João, um tremor na voz, um desvio no olhar. Mas João, cuja vida inteira fora um exercício de suportar a humilhação em silêncio, não lhe deu nada. Ele era uma muralha de pobreza e resignação. Finalmente, o coronel soltou uma risada curta e sem humor. Continue com seu trabalho, João. Mas lembre-se, qualquer surpresa que esta terra lhe der, ela pertence a mim. O ouro, a prata, até os ossos. Tudo o que está debaixo deste céu é meu. Ele se virou, montou em seu cavalo e partiu, deixando para trás uma nuvem de poeira e uma ameaça que pairava no ar como cheiro de ozônio antes de uma tempestade. João ficou parado, o corpo tremendo com a adrenalina que passava, até o som dos cascos do cavalo desaparecer completamente. Ele não estava seguro. Aquilo não fora uma visita casual. O coronel suspeitava. A compra daquele barraco inútil, por um homem que não tinha onde cair morto, havia acendido uma faísca na mente paranoica de uma família cuja fortuna fora construída sobre um segredo enterrado. Naquela noite, a escuridão dentro do barraco era um manto protetor. À luz trêmula de uma lamparina querosene, ele leu o diário de Aurora novamente, as palavras dela um sussurro fantasmagórico em seus ouvidos. A história de amor e perda, de roubo e assassinato, era agora sua história. E o enigma, sua única esperança. Asterisco onde a primeira luz toca e a última sombra descansa, o anjo de pedra chora pela justiça. Asterisco ele repetiu a frase várias vezes. Um anjo de pedra. A imagem o levou imediatamente ao único lugar em Vale da Seca onde anjos de pedra existiam, em o velho cemitério abandonado, na colina oposta à sua. Um lugar de lápides quebradas e histórias esquecidas, evitado por todos. A primeira luz. O nascer do sol. A última sombra. O pôr do sol. A resposta estava lá, naquele lugar sagrado e assombrado. Mas como chegar lá? Ele sabia que os olhos do coronel estariam sobre ele agora. Cada movimento seu seria observado. Sair à noite seria arriscado. Ele era um caseiro solitário em uma cabana isolada, sua ausência seria notada. Ele precisava de ajuda. Um aliado. Alguém que o coronel não consideraria uma ameaça, alguém cujo acesso ao velho cemitério não levantaria suspeitas. Sua mente se voltou para a única figura em Vale da Seca que ousava, ocasionalmente, desafiar a autoridade do coronel com uma força silenciosa. Padre Cícero. O velho padre da paróquia, um homem cujos ombros estavam curvados pelo peso dos segredos da cidade, mas cujos olhos ainda continham a chama de uma fé inabalável na justiça, divina e terrena. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, João escondeu a caixa de metal no fundo do poço seco do quintal, cobrindo-a com pedras. Ele caminhou até a cidade, não pela estrada principal, mas por trilhas de gado, mantendo-se nas sombras das árvores. A igreja estava silenciosa, o cheiro de incenso e cera de vela pairando no ar fresco da manhã. Ele encontrou o padre Cícero na sacristia, preparando-se para a primeira missa. O padre era um homem magro, com um rosto sulcado de rugas que contavam a história de cada seca, cada perda, cada pequena alegria que a cidade havia experimentado em seus 50 anos de serviço. Ele olhou para João com olhos cansados, mas gentis. Meu filho, você parece um homem que carrega o mundo nas costas, disse o padre, a voz suave. É um peso maior que o mundo, padre. É o peso de uma injustiça, respondeu João. Na penumbra da sacristia, cercado por santos de madeira com olhares compassivos, João contou sua história. Ele falou do barraco, da caixa, dos sapatinhos de bebê, do diário. Quando ele mencionou o nome Aurora, uma centelha de reconhecimento brilhou nos olhos do padre. Aurora, e sussurrou o padre, indo até um armário de arquivo antigo e empoeirado. Ele folheou um livro de registros paroquiais, as páginas frágeis como asas de borboleta. Ele parou em uma página. Sim. Eu me lembro da história, contada pelos mais velhos quando eu era jovem.
Uma bela moça de cabelos ruivos, esposa de um dos últimos pequenos proprietários. Ela desapareceu. A história oficial foi que ela enlouqueceu de tristeza após a morte do marido e fugiu, abandonando sua filha. Ela não fugiu, padre. Ela foi silenciada. E a filha, e o que aconteceu com a filha dela? Oh! Padre balançou a cabeça tristemente. A menina foi enviada para um orfanato na capital. Foi o coronel Inácio Bastos quem generosamente providenciou tudo. Ele adotou a menina semanas depois. Criou-a como sua própria sobrinha. Ninguém nunca soube a verdade. A revelação foi como um soco. A herdeira da terra roubada fora criada pelo próprio ladrão, uma prisioneira em uma gaiola dourada, sua verdadeira identidade apagada para sempre. Movido pela história e pela verdade inegável nos olhos de João, o padre Cícero concordou em ajudar. O anjo de pedra, lhe disse o padre, a mente trabalhando. Não é um anjo qualquer. É o anjo solitário. Uma estátua que o velho Barão das Pedras mandou esculpir da Europa para o túmulo de sua esposa. É a mais alta, a mais antiga. Fica no ponto mais oriental do cemitério. O plano foi traçado. Naquela mesma tarde, sob o pretexto de ir rezar pelos mortos esquecidos, o padre Cícero iria ao cemitério ao pôr do sol. João o seguiria à distância, escondendo-se entre as árvores, observando. O cemitério abandonado era um lugar de beleza melancólica. Lápides de mármore, inclinadas e cobertas de musgo, erguiam-se como dentes quebrados de uma encosta coberta de flores silvestres. O anjo solitário era magnífico, uma figura de mármore branco com asas abertas, o rosto erguido para o céu, as feições desgastadas pelo vento e pela chuva. O padre Cícero ajoelhou-se diante do túmulo, o rosário em suas mãos, parecendo a imagem perfeita de um padre em oração. João, escondido em um bosque de aroeiras, observava com o coração na boca. O sol, uma bola de fogo laranja, começou a afundar no horizonte. A sombra do anjo solitário começou a se estender, longa e fina, através do cemitério. Ela deslizou sobre as lápides, como um dedo escuro procurando por algo. João e o padre observaram, fascinados, enquanto a ponta da sombra da asa direita do anjo tocava a base de uma pequena e discreta lápide de pedra, sem nome, marcada apenas com a gravura de um cordeiro. Asterisco, a última sombra descansa, asterisco, e então, eles viram o choro. Na base do anjo solitário, onde a primeira luz do sol da manhã havia derretido o orvalho, uma única e lenta gota de água se formou na ponta de uma folha de samambaia que crescia em uma fenda do mármore. A gota tremeu por um instante e depois caiu, exatamente sobre a mesma lápide sem nome. Asterisco, o anjo de pedra chora pela justiça, asterisco, era ali. O túmulo do cordeiro. O lugar onde a escritura, a prova final, estava enterrada. O padre Cícero fez o sinal da cruz, levantou-se e começou a descer a colina, sua missão cumprida. João esperou, o coração exultante. Ele havia encontrado. Ele havia resolvido o enigma. Ele estava prestes a sair de seu esconderijo quando um movimento o fez congelar. Na borda do bosque, do outro lado do cemitério, uma figura estava parada nas sombras, observando o padre se afastar. Era um dos capangas do coronel. Ele não estava olhando para João. Ele estava olhando para a pequena lápide do cordeiro, o lugar exato onde a sombra e a lágrima haviam se encontrado. O pânico gelado retornou, mais forte do que nunca. Eles não haviam sido os únicos a observar. O coronel, com sua astúcia cruel, não havia apenas vigiado João. Ele havia vigiado o padre. Ele os usará sua inteligência e sua fé, para fazer o trabalho por ele. Ele não precisava entender o enigma. Ele só precisava seguir aqueles que o entendiam. A corrida não era mais para encontrar o tesouro. A corrida era para ver quem chegaria a ele primeiro. E o exército do coronel já estava a caminho. A compreensão atingiu João com a força de um raio, um relâmpago de terror que iluminou a armadilha em que ele havia caído. O suor em suas costas ficou gelado. Ele não havia resolvido um enigma, ele havia sido a chave que abriu a porta para o lobo. Cada passo que deu, cada dedução inteligente,
fora observado e usado contra ele. Ele olhou para a lápide do cordeiro, agora não um símbolo de esperança, mas um alvo. Ele estava em campo aberto, e o exército inimigo sabia exatamente onde o tesouro estava enterrado. Ele recuou para as sombras do bosque de aroeiras, o coração batendo descontroladamente, mas a mente, forjada na adversidade, trabalhando com uma velocidade febril. Fugir era inútil. O coronel tinha homens e cavalos, ele tinha apenas suas pernas cansadas. Confrontá-los era suicídio. Ele só tinha uma opção em ser mais esperto, mais rápido, e usar a única arma que lhe restava, a verdade. Ele correu, não para longe, mas em uma rota paralela à do padre, interceptando o velho clérigo em uma curva da trilha. Eles sabem, padre, sussurrou ele, ofegante. Eles nos seguiram. Estão indo para a sepultura agora. O rosto do padre Cícero ficou pálido, mas seus olhos não mostraram pânico, e sim uma determinação sombria. Então a hora da oração acabou, e a hora da ação começou, disse ele, a voz firme. O coronel é forte, meu filho, mas sua força vem do medo que ele impõe. O medo só funciona na escuridão. Precisamos acender uma luz. O plano foi traçado na penumbra da igreja, um santuário que se tornou um quartel-general de guerra. Eles não podiam competir com a força bruta do coronel, então eles atacariam sua fundação, em sua reputação, sua autoridade, a mentira sobre a qual ele construiu seu reino. A cidade inteira seria o campo de batalha, e a verdade, a arma. Ele não vai simplesmente cavar o túmulo em plena luz do dia, disse o padre. Isso levantaria muitas perguntas. Ele esperará pelo manto da noite. Isso nos dá algumas horas. Naquela tarde, uma onda de sussurros começou a se espalhar por Vale da Seca. O padre Cícero, usando a rede de confiança que construíra ao longo de 50 anos, convocou uma reunião secreta. Não na igreja, mas nos fundos da pequena mercearia, um lugar de encontros e conversas. Um por um, eles chegaram, o ferreiro cujo pai perdeu sua forja em um incêndio suspeito, a viúva cujo marido vendeu suas terras ao coronel por uma ninharia antes de morrer de tristeza, o jovem vaqueiro cuja família foi forçada a se mudar após o poço deles misteriosamente secar. Eram os fantasmas do progresso do coronel, as vítimas silenciosas de sua ganância. No centro da sala, João contou sua história. Ele não usou palavras floridas, apenas a verdade simples e dura. Ele leu trechos do Diário de Aurora, a voz dela ecoando através dele, um lamento de mais de 80 anos. Ele falou da filha roubada, do assassinato, da mentira. E quando terminou, o silêncio na sala não era de medo, mas de uma raiva antiga, há muito reprimida, que finalmente encontrava voz. A dor individual de cada um se fundiu em uma força coletiva. Eles não eram mais vítimas isoladas. Eram um exército. Ao cair da noite, o cemitério abandonado estava envolto em uma escuridão profunda, a lua escondida atrás de nuvens pesadas. As luzes de duas caminhonetes cortaram o breu, e o coronel Bastos, junto com meia dúzia de seus capangas mais leais, chegou. Eles carregavam pás e lanternas, profanadores prontos para saquear o túmulo de uma história. Cavem, ordenou o coronel, a voz cheia de triunfo febril. Ele havia vencido. O segredo de sua família estava a centímetros de distância. Enquanto seus homens cravavam as pás na terra sagrada, uma procissão silenciosa começou a subir a colina oposta. Liderados pelo padre Cícero, que segurava uma única vela acesa, João e o pequeno exército de despossuídos caminhavam. Cada pessoa carregava uma vela, uma pequena chama de desafio contra a escuridão. Eles não fizeram barulho. Apenas subiram, uma serpente de luz que se movia inexoravelmente em direção ao cemitério. O primeiro capanga a vê-los parou de cavar, a boca aberta em espanto. Logo, todos pararam, olhando para a colina, para o exército de fantasmas iluminados por velas que se aproximava. O que diabos é isso? Rosnou o coronel. Voltem ao trabalho. Mas seus homens hesitaram. Eles não estavam enfrentando um único caseiro, estavam enfrentando seus vizinhos, seus parentes, o padre que os batizou. Estavam enfrentando a consciência da cidade. Esta é terra sagrada,
Inácio Bastos, bradou a voz do padre Cícero, amplificada pelo silêncio da noite. Você não profanará mais nenhum túmulo nesta cidade. João deu um passo à frente, o diário de Aurora em sua mão. Esta não é a sua história para desenterrar, coronel. É a história de Aurora. A história da filha dela, que sua família criou como uma prisioneira. Ele começou a ler em voz alta, a história de Aurora fluindo pela noite, cada palavra uma acusação, cada frase um veredito. O coronel, cego pela fúria, sacou um revólver. Cale a boca, seu desgraçado. Esta terra é minha. Tudo aqui é meu. Ele mirou em João. Mas antes que pudesse atirar, o ferreiro, um homem do tamanho de um urso, se moveu para a frente de João, seu corpo um escudo humano. A viúva se colocou ao lado dele. O jovem vaqueiro se juntou. Em segundos, um muro de pessoas comuns se formou, suas velas tremeluzentes um desafio silencioso e inabalável. Encurralado, desmascarado, o poder de Bastos, construído sobre o medo, evaporou sob a luz daquelas pequenas chamas. Foi nesse momento de impasse que as luzes azuis e vermelhas inundaram a cena, e o som de sirenes finalmente rasgou a noite. A polícia estadual, não a força local comprada pelo coronel, havia chegado, chamada horas antes pelo padre Cícero. A batalha acabou. Diante de dezenas de testemunhas e da lei incorruptível, o coronel Bastos e seus homens se renderam. A caixa contendo a escritura original e a confissão foi desenterrada, não como um tesouro para um homem, mas como prova para todos. Um ano depois, Vale da Seca era um lugar renascido. A queda da Casa Bastos foi total. Suas terras, legalmente provadas como tendo sido adquiridas por meios fraudulentos a partir da escritura original de Aurora, foram colocadas em um fundo administrado pela comunidade. A fazenda do coronel tornou-se uma cooperativa agrícola, oferecendo trabalho e esperança onde antes havia apenas medo. João não se tornou um homem rico. Ele recusou qualquer recompensa monetária. Sua parte na vitória foi a realização de seu sonho mais simples. Com a ajuda da comunidade, ele construiu uma pequena casa de tijolos no terreno do barraco, usando a madeira nobre que ele mesmo salvara para fazer as portas e as janelas. E, em uma reviravolta poética do destino, a investigação sobre os registros do orfanato encontrou a neta de Aurora, uma professora idosa vivendo em outra cidade, que finalmente soube a verdade sobre sua herança e foi recebida de volta ao vale como uma heroína perdida. Naquela tarde, João estava sentado na varanda de sua nova casa, o sol poente pintando o céu com as cores de uma promessa cumprida. O vale abaixo não era mais um feudo, mas uma comunidade. O som que vinha da cidade não era a risada cruel de um coronel, mas as vozes de crianças brincando e o som de tratores trabalhando em terras que agora pertenciam a todos. O caseiro que gastou R$ 70 em um monte de lixo não desenterrou apenas a prova de um crime antigo. Ele desenterrou a alma perdida de sua cidade. Ele lembrou a todos que a verdadeira força não reside na riqueza de um homem, mas na coragem de muitos. E essa era uma lição que valia muito mais do que todo o ouro do mundo.